Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, onde resumimos e discutimos as lições da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Aqui você encontra ensinamentos transformadores, reflexões profundas e aquela palavra de edificação que vai fortalecer a sua caminhada cristã. Aproveite esse momento com a gente e não se esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, deixe seu comentário contando o que achou da lição de hoje. Sua participação é muito importante para nós. Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de estudo bíblico. Olá! É um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai mergulhar fundo, dar uma olhada cuidadosa na lição 1 da Escola Bíblica Dominical Betel para o terceiro trimestre de 2025. O título já diz muito, né? João, o discípulo amado de Cristo. Isso mesmo, um tema fascinante. A gente vai usar o material da própria lição da Betel como nosso guia principal para essa análise. E o que mais chama atenção, pelo menos para mim, é justamente essa jornada do João. Sabe, como é que um cara, um discípulo com um temperamento, digamos, explosivo, Bem explosivo. acaba sendo conhecido como o apóstolo do amor? É essa transformação que a gente quer entender melhor. O que isso ensina pra gente hoje? Sobre seguir Jesus, sobre ser fiel e, principalmente, sobre amadurecer no amor cristão. Exato. A lição até destaca aquele versículo-chave, né? João 13:23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Uma imagem muito forte de intimidade. Muito forte. E a verdade aplicada que a lição traz é um desafio direto. A gente viver como referência de amor a Deus e ao próximo. Então vamos começar do começo. O chamado. Vamos lá. A história começa de forma bem pé no chão, né? Jesus está andando pela Galileia e encontra dois irmãos, João e Tiago, filhos de um tal Zebedeu. Isso. Pescadores. Mateus 4 conta que eles estavam no barco, com o pai, consertando as redes. Trabalho duro. Aham. E Jesus simplesmente chama, e a resposta deles. Imediata. Larga barco, larga rede, larga o pai e segue em Jesus. É uma decisão radical, né? Mostra um ímpeto ali desde o início. Sem dúvida. Mas esse ímpeto não era só positivo, né? A lição aponta bem essa natureza mais, digamos, intensa do João no começo. Ah, com certeza. Intensa é uma boa palavra. Lembra daquele episódio lá em Lucas 9, com os samaritanos? Eles não quiseram receber Jesus na aldeia deles. Sim, lembro. Tensão antiga ali. Pois é. E qual foi a reação de João e do irmão Tiago? Simplesmente viraram para Jesus e perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Imagina só. Nossa, queria invocar fogo do céu. É forte. Muito forte. E olha, é bom a gente entender o contexto, né? O F.F. Bruce, um estudioso respeitado, ajuda a gente a ver que essa animosidade entre judeus e samaritanos era profunda. Vinha lá de trás, séculos de história, desde a época da deportação à Síria, como tá lá em 2 Reis 17. Não era uma coisinha boba. Entendi. Mas ainda assim a reação deles. Exatamente. Tão intensa que Jesus deu um apelido para eles. Boanerges. Marcos 3,17 explica que significa filhos do trovão. Pensa num apelido. Filhos do trovão. Combina bem com essa atitude de querer chamar fogo do céu, né? Combina total. Mostra essa personalidade forte, impulsiva, talvez até um pouco intolerante no começo. E essa intolerância aparece de novo, né? Tem outro episódio que a lição menciona. Lá em Marcos 9, João vê alguém expulsando demônios em nome de Jesus. Sim, e o detalhe é que esse alguém não era do grupo dos 12 apóstolos. Exato. E qual é a reação de João? Tenta proibir o cara. Ele chega para Jesus e fala: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios e nós lhe o proibimos porque não nos seguia. É quase um ciúme ministerial ali, né? Uma exclusividade. Parece que sim, mas a resposta de Jesus é fundamental. Ele diz: Não lhe o proibais, pois quem não é contra nós é por nós. Uma lição de amplitude, de reconhecer a obra de Deus onde ela acontece. E o comentarista Matthew Henry
que a lição também cita, né? Ele bate nessa tecla. A gente não deve impedir o bem que é feito em nome de Cristo, mesmo que venha de alguém que não anda exatamente conosco, no nosso grupo fechado. Isso nos leva a pensar sobre o processo de discipulado, né? Jesus não chamou só gente calma e ponderada. De jeito nenhum. E isso é um ponto muito importante que uma revista Bethel dominical mais antiga, lá de 1997, já destacava. Jesus chama todo tipo de temperamento. Ele não está procurando gente pronta, perfeita. Ele chama quem ele quer e ele transforma. E aquela verdade de Romanos 2:11, né? Para com Deus não há acepção de pessoas. Exatamente. Deus não olha para o temperamento e diz: ah, esse aqui é muito esquentado, não serve. Não. Ele vê o potencial. Ele chamou Pedro, que era impossível também, negou Jesus, chamou Tomé, que duvidou, e chamou os filhos do trovão. E o que acontece com esse filho do trovão? Essa é a parte mais incrível da história de João. A transformação. Uma transformação espetacular. Ele vai deixando essa impetuosidade para trás, ou melhor, essa impetuosidade vai sendo canalizada, santificada, né? E ele passa a ser conhecido por essa descrição tão bonita. O discípulo a quem Jesus amava. Ele mesmo usa essa expressão no evangelho dele várias vezes. João 13.23, 19.26, 20.2, 21.7, 21.20 é marcante. E é legal notar que ele se torna parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e o irmão Tiago. Sim, eles estão com Jesus em momentos muito especiais e privados. Na ressurreição da filha de Jairo. Lá em Marcos 5. Na transfiguração no monte. Marcos 9. E no Getsêmani, na hora da agonia. Marcos 14. Estar nesses momentos, isso molda uma pessoa, né? Mostra uma confiança especial de Jesus neles. Com certeza. Mas é bom lembrar, o processo não foi tipo uma mágica. Ele ainda era humano, né? Dormiu no Getsêmani quando Jesus pediu para vigiar. Sim, ele e os outros. E fugiu quando Jesus foi preso, como quase todos os discípulos. A santificação é um processo, não um evento instantâneo. Ele ainda estava aprendendo, crescendo. Verdade. Mas essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava, o que ela significa de verdade? Alguns podem achar meio, arrogante da parte de João se descrever assim. É uma ótima pergunta. E estudiosos como Day Carson, que a lição também menciona de passagem, argumentam que não é arrogância. Pelo contrário, é uma expressão de profunda humildade e gratidão. Humildade? Como assim? Pensa bem. João não está dizendo, eu era o mais amado, ou Jesus me amava mais que os outros. Ele está maravilhado pelo fato de ser amado por Jesus. É como se ele dissesse, olha para mim, um filho do trovão, impulsivo, pecador, e mesmo assim, Jesus me amou. Ele se vê como um exemplo da graça e do amor imerecido de Cristo. Faz sentido. É um testemunho do amor de Jesus, não uma autoexaltação. Exatamente. É como se ele estivesse dizendo, esse amor que Jesus teve por mim, ele tem por todos que creem. Ele se torna um paradigma do que significa ser amado por Cristo. E esse amor o transformou de dentro para fora. Foi isso que fez o amor se tornar o tema central da vida e dos escritos dele. Totalmente. Não é à toa que ele escreve aquela frase tão definitiva em 1 João 4:8. Deus é amor. Ele experimentou isso na pele. Na pele. E é por isso que Paulo Gamém nos exorta lá em Efésios 5, versículos 1 e 2, a sermos imitadores de Deus como filhos amados e a andarmos em amor como também Cristo nos amou. É um reflexo direto desse amor recebido. O amor de Deus por nós nos capacita a amar. E essa proximidade com Jesus fica muito clara, quase palpável, na cena da última ceia, que a gente já mencionou. João reclinado no peito de Jesus. Uma imagem de intimidade e confiança incríveis, né? Tanto que Pedro, que talvez não estivesse tão perto fisicamente naquele momento, pede para João perguntar a Jesus quem seria o traidor. Exato, João 13:25. Ele tinha esse acesso direto, essa liberdade com o Mestre. E essa proximidade física é um símbolo da proximidade espiritual que ele mesmo descreve no comecinho da sua primeira carta, né? 1 João 1, versículos 1 a 4. Ele fala daquilo que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. É verdade. Ele não está falando de teoria. Ele está falando de experiência vivida, sentida, ouvida.
Essa intimidade gerou nele uma capacidade de ouvir o mestre com atenção, com fé, e isso transformou tudo. Com certeza. E esse amor que ele recebeu e internalizou não ficou só na teoria ou no sentimento, ele transbordou em ação prática. O maior exemplo disso talvez seja o que acontece aos pés da cruz. Ah, sim. Um momento de dor indescritível, né? Jesus sofrendo, morrendo. E ali, naquele cenário de trevas, Jesus olha para sua mãe Maria e olha para João, o único apóstolo que estava ali presente naquele momento, ao lado das mulheres. Que fidelidade a dele, né? Mesmo no perigo. Muita fidelidade. E Jesus diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E depois diz a João: eis aí tua mãe. E a Bíblia diz que desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 26, 27. Que responsabilidade. Cuidar da mãe de Jesus. Uma responsabilidade enorme. E como a lição da Bethel de 1997 comentava, João estava preparado para isso. Ele tinha sido moldado por aquele amor de Jesus. Ele era agora o apóstolo do amor, pronto para demonstrar esse amor na prática, no cuidado, na compaixão. O amor aprendido se tornou amor vivido. Isso é muito poderoso. E essa centralidade do amor a gente vê claramente nos escritos deles depois, né? Permeia tudo. O Evangelho de João é repleto de ensinos sobre o amor. A gente tem o versículo mais famoso da Bíblia, talvez João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Clássico. E nas epístolas, então, nem se fala. É quase o tema único, um chamado constante para a gente se amar uns aos outros. Ele usa até umas expressões muito carinhosas, né? Amados, filhinhos, direto ele fala assim. Exatamente. Em 1 João 2,1, por exemplo, filhinhos meus, mostra um coração pastoral, um cuidado que nasceu daquele amor que ele recebeu. E ele repete aquela afirmação fundamental: Deus é amor. Não só que Deus ama, mas que a própria essência de Deus é amor. 1 João 4:8 e 16. Uau! E qual a consequência prática disso, segundo João? A consequência é direta. Se Deus é amor e nós nascemos de Deus, nós devemos amar também. Ele diz lá em 1 João 4, amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É um critério de autenticidade da nossa fé. Forte isso. Conhecer a Deus é amar. É o caminho. E ele continua: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E conclui: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João 4:11 e 19. O nosso amor é sempre uma resposta ao amor dele. Que resumo fantástico do legado de João. Então, recapitulando um pouco essa jornada toda que a gente conversou. Vamos lá. A gente viu João sendo chamado lá na praia, um pescador impetuoso. Vimos ele como filho do trovão, querendo fogo do céu, sendo corrigido por Jesus. O processo de aprendizado. Depois a transformação incrível, moldada pela proximidade com Jesus, por experimentar esse amor profundo do Mestre. O amor que o definiu. E finalmente, o legado dele como o apóstolo do amor. Não só em palavras, nos seus escritos cheios de ternura e verdade, mas também em ações como cuidar de Maria. Uma trajetória completa de crescimento e maturidade. Exatamente. E acho que a mensagem central dessa lição da IBD Bethel que a gente explorou aqui é essa. A caminhada com Cristo, essa proximidade com Ele, ela nos amadurece de verdade. Ela transforma o nosso caráter, especialmente na área do amor. Não importa como a gente começa, se é filho do trovão ou não. Pois é. A graça de Deus é poderosa para transformar qualquer um de nós. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez, para quem está nos ouvindo. Sim, com certeza. Qual seria? Bom, se a gente viu essa transformação tão radical na vida de João, de um temperamento impulsivo para se tornar esse modelo de amor divino, tudo isso por causa da proximidade pessoal dele com Jesus. Fica a pergunta para a gente hoje: como é que a nossa busca por intimidade com Cristo no nosso dia a dia pode continuar moldando o nosso caráter? Boa pergunta.
Como essa intimidade pode nos capacitar? Isso, como ela pode nos capacitar a manifestar esse mesmo amor transformador, não só em palavras, mas nas nossas relações diárias, no trabalho, na família, na igreja, no serviço ao próximo. Como a gente pode ser, hoje, um reflexo daquele amor que transformou João? Uma reflexão profunda e muito necessária. Como viver esse amor na prática, né? Inspirados por João, mas principalmente pelo próprio Jesus. Exatamente, que a gente possa buscar essa proximidade e permitir que o amor de Cristo nos transforme também. Amém. Excelente conversa, acho que deu pra gente ter uma visão bem rica da vida e do legado de João, com base nessa lição da EBD Betel. Com certeza, foi muito bom explorar isso juntos. Então é isso por hoje, pessoal. Que essa reflexão sobre João nos inspire a buscar mais de Cristo e a amar mais. Até a próxima. Até a próxima.